Olá, bom dia! Vamos para a nossa reunião com Deus, ler a Bíblia e falar com o Senhor Jesus, ouvir Ele falar conosco através da palavra e falarmos com Ele também através da palavra. Orar, ler a palavra. Que tal? Vamos orar então, pedir ao Senhor que esteja conosco. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor. Somos felizes porque o Senhor é conosco. Somos felizes porque o Senhor é tudo em todos e o Senhor está conosco todos os dias. Obrigada, Senhor, por tal amor. Obrigada, Senhor, por se lembrar de nós mais uma vez, por sua misericórdia ter chegado até cada um de nós mais uma vez. Senhor, abençoa os irmãozinhos que estão chegando, a Nardel, a Aurenice, Senhor, abençoa a Maria, abençoa a Gisele, Senhor, abençoa os amados que já estão chegando aqui e nos dá da sua leitura, Senhor. Sê com os nossos corações, com as nossas questões e fala conosco através da palavra, Senhor Jesus. Sê com os pedidos de oração que chegaram aqui, os corações enviados, traga as pessoas certas para cá, as pessoas abertas para te ouvir e também nos dê uma boa leitura. Senhor, abençoa essa leitura. Senhor, abençoa a quem lê, abençoa quem ouve, abençoa a mim também que leio e ouço. E, Senhor, estamos aqui porque queremos te encontrar. Se deixe ser encontrado, por favor, Senhor. Amém. Muito bem, muito bom dia, minha gente linda. Muito bom dia. Bom dia para todo mundo. Bom dia para todo mundo. Então, hoje nós vamos para o Salmo 106. Salmo 106, a partir do 32 e vamos até o fim. Salmo 106, 32 até o fim. Bom dia, Zetinha. Eles ainda provocaram a indignação do Senhor junto às águas de Meribá, e por causa deles aconteceu um infortúnio a Moisés, por causa deles. Porquanto, sendo rebeldes contra o Espírito de Deus, induziram Moisés a falar sem refletir. Olha só, induziram Moisés a falar sem refletir. Falou rápido demais. Eles também não destruíram os pagãos como o Senhor havia ordenado. Deixaram lá. Em vez disso, misturaram-se com esses povos e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos ídolos que se tornaram uma armadilha para eles. Gente, nós já conversamos sobre ídolos, né? E ídolo é tudo aquilo que você dedica tempo, que deveria ser dedicado ao Senhor. Então, você não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para estar com o Senhor, mas tem tempo para uma outra coisa que você vem adorando. Então, isso se tornou seu ídolo. Ídolo é tudo aquilo que tira o meu tempo que era para Deus. Não quer dizer que eu não posso me divertir, não posso fazer as coisas, não posso fazer nada, não quer dizer isso. Mas quer dizer que o tempo que era determinado para cultuar a Deus é para Deus. Se eu estou nesse tempo fazendo outra coisa, logo isso se torna algo frequente e aí se torna a minha idolatria, né? Então, por exemplo, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar ao Senhor, não tenho tempo para nada. Mas quando eu chego em casa do trabalho cansado, eu vou assistir série. Repetidamente, todos os dias, isso se torna muito frequente. Então, a série se tornou o meu ídolo. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar que era para Deus. E o lugar que nós temos para Deus é o nosso tempo. Dedique tempo ao Senhor. Tempo ao Senhor.
Nem que seja 5 minutos por dia, dedique e seja fiel a isso, para você não incorrer no mesmo erro dos israelitas. Prestaram culto aos ídolos que se tornaram uma armadilha para eles. Chegaram ao ponto de sacrificar seus próprios filhos e suas próprias filhas aos demônios. Então aqui esse sacrificar os filhos e as filhas aos demônios é tanto no sentido de fisicamente mesmo sacrificar, né, os filhos e as filhas, principalmente os bebês, as crianças, mas também no sentido de entregar a prostituição, torná-los prostitutos rituais. Os meninos prostitutos rituais que chamavam-se de cães, eles chamavam de cães, e as meninas prostitutas rituais, que são quem? São aqueles prostitutos que se deitam com as pessoas em favor de determinada potestade, né? Então, por exemplo, eles querem cultuar a deusa com D minúsculo tal da agricultura, para a gente ter uma boa colheita. Então eu vou lá e eu pago para a prostituta, que é dessa potestade, pago para a prostituta, deito com a prostituta, certo? A prostituta entrega o dinheiro lá para a liderança lá da potestade dela. Então aqui o Senhor diz assim também: chegaram ao ponto de sacrificar os seus filhos e as suas filhas. Então é tanto num sentido quanto em outro, né? Porque e veja como diz aqui, ó, aos demônios, né? Estamos no Salmo 107, 37. Salmo 107, 37. Sacrificar os filhos aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus próprios filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Então, esses aqui foram os mortos mesmo, né? Bebês principalmente. Tornaram-se impuros por meio dos seus atos infames, prostituíram-se por suas más ações. Por tudo isso, se inflamou a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu repugnância por sua herança, ou seja, por Israel. O Senhor Deus sentiu repugnância. Entregou-os nas mãos dos pagãos e os seus adversários dominaram sobre eles, que é o que a gente está vendo lá, acabou de ver em Juízes, né? Os filisteus dominavam sobre os israelitas. Seus inimigos os oprimiram e os humilharam com o seu poder. Ainda assim, ele os tem libertado muitas vezes. Então veja, o Senhor tem estado ainda com eles muitas vezes, apesar de chegar nessa situação. Situação de até matar os filhos aos deuses, né? E fazer das suas filhas, dos seus filhos prostitutos rituais. Embora prosseguissem em seus planos de rebelião e afundassem cada vez mais em sua malignidade, contudo Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. Lembrou sua aliança com eles e se arrependeu por causa do seu imenso amor leal, por causa da aliança, porque do povo o Senhor estava sentindo repugnância. Será que nós também não causamos algum tipo de asco no Senhor quando nos afastamos dele e preferimos os nossos ídolos, né? É claro que nós não temos um bezerro de ouro em casa, mas temos outras coisas que podem estar tirando o tempo que era de Deus. Se tornou um ídolo, com certeza. Até a dona de casa, obsessão por limpeza, obsessão por limpeza. Eu sou obcecada por limpeza, ainda acha lindo, se orgulha. Eu sou obcecada por limpeza. Aí fica o dia inteirinho limpando, no outro dia inteirinho limpando, todo dia inteirinho limpando, não tem 5 minutos para ler a Bíblia, não se senta para ficar com o Senhor,
não lê a Bíblia. Então, qual é o seu ídolo? A limpeza. A limpeza se tornou o seu ídolo. A limpeza te dominou. A limpeza se tornou o seu vício. Não consegue se libertar, tem que limpar. Não consegue ver uma sujeirinha ali no azulejo, tem que limpar o azulejo inteiro, lavar de cima a baixo, jogar água. Se tornou o seu ídolo. Lavar o banheiro todo dia, se tornou o seu ídolo. Ídolo é tudo aquilo que tira o tempo que era para você estar dando ao Senhor. Não sobra tempo. Por quê? Porque está fazendo outra coisa. Os homens também, o carro, né? Igual o Jota tá falando ali, o cabelo, né? Eu tenho uma história triste de uma irmãzinha, quando eu tinha uns 20 anos, morava em Porto Alegre, aí uma amiga tinha um cabelão assim muito bonito, até a cintura assim, todo cacheado, muito lindo o cabelo dela. E ela dedicava muito tempo àquele cabelo, muito tempo àquele cabelo. O banho era de 2 horas por causa daquele cabelo. E se dedica àquele cabelo. Um belo dia, ligou o chuveiro, aquecimento a gás, né? Aquecimento a gás em Porto Alegre, que se chama Junker. Ligou o Junker e ficou lá e cuida do cabelo, e cuida do cabelo, e cuida do cabelo. Infelizmente morreu asfixiada pelo Junker, não percebeu. De tanto que demorou naquele cabelo, não percebeu e morreu. Então, amados, como o Jota está falando, meu cabelo me dominou. Me lembrei da história dessa menina, 20 anos, menina mais linda. Então, pense bem. Tudo aquilo que tira, come o nosso tempo e se torna frequente, se tornou o nosso ídolo. Não quer dizer que eu não posso cuidar do cabelo, não quer dizer que eu não posso assistir série, não quer dizer que eu não posso limpar a casa, mas tudo deve haver moderação, equilíbrio e Deus em primeiro lugar. Não sei se vocês já sabem disso, né? Mas é Ele em primeiro lugar. Ah, eu amo limpar a casa, mas primeiro Deus. Eu amo cuidar do meu cabelo, mas primeiro Deus. Eu amo assistir série, mas primeiro Deus. Primeiro Deus. Amém? Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez que obtivessem clemência de todos os que os haviam deportado. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e recolhe-nos dentre as nações pagãs, a fim de que possamos dar graças ao teu santo nome e fazer do teu louvor a nossa glória perene. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde sempre e para sempre, que todo o povo declare amém. Amém? Aleluia? Então, amados, tomem cuidado, amados. Irmãos queridos, irmãos amados, vocês são meus irmãos, vocês são meus irmãos. Eu me importo com vocês. Eu me importo com as preciosidades de Deus, os bens de Deus, que são as pessoas. São vocês, sou eu. Eu me importo com vocês. Então, desde que nós começamos esse projeto aqui no TikTok, eu digo, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Até que o Senhor me disse, não diga apenas para lerem a Bíblia, diga para trabalharem também, trabalhar para mim. Porque eu achava que primeiro vocês tinham que estar bem maduros para daí trabalhar. E o Senhor me corrigiu, não dá tempo mais para isso. Agora tem que ler e trabalhar, ler e trabalhar, ler e trabalhar. Comer e ir, comer e ir. Mas o Senhor não disse em momento algum que não precisa mais ler a Bíblia. É através da Bíblia que nós conversamos com o Senhor. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa. Cuidado com a idolatria. Os filhos podem se tornar idolatria, a casa pode se tornar idolatria, o jardim, o carro, como disse o irmãozinho, o cabelo, né? As irmãs, a maquiagem.
Não sei, gente. Cada um tem cada um tem aquilo que o diabo encontra para seduzir. Cada um tem. Você sabe o que tem tomado o seu tempo e tem tirado a sua vida de Deus. A sua vida é o seu tempo. Sua vida é o seu tempo. Nossa vida é feita do tempo que nós temos aqui na Terra. Então, se você vai viver 70 anos aqui na Terra, desses 70 anos você dedicou quanto ao que interessa? Dedicou quanto de 70 anos ao Senhor? Dedicou quanto? Né? Vamos para... essa é a contabilidade de Deus depois. Essa é a contabilidade de Deus. Vamos pôr na balança e ver o que ele desejou mais, a mim ou ao mundo. Agora nós vamos para Provérbios 14, 34 e 35. Provérbios 14, 34 e 35. A justiça engrandece as nações, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. A justiça engrandece as nações, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo prudente recebe as recompensas do rei, mas o que procede indignamente será alvo de castigo real. Vamos para Samuel, 1 Samuel. Amados, fiquem nos corações. Vamos trabalhar para Deus. Fique nos corações. Você manda pelo menos 1000 corações. O TikTok manda uma pessoa para cá. Você ora. Ó, Senhor Jesus, eu mandei 1000 corações. Eu sei que está vindo uma pessoa para cá porque eu mandei 1000 corações. Abençoa essa pessoa, atende as necessidades dela, fala com ela através da leitura. Abençoa, Senhor Jesus, esse meu irmãozinho, minha irmãzinha que está chegando. E abençoa a mim também, Senhor. Lembre-se de mim também, Senhor. Nós temos que orar pelos outros primeiro. Melhor é dar do que receber. Amém? Abençoe para ser abençoado. Bom, então ontem nós vimos que Ofni e Finéias morreram na guerra, né? Ofni e Finéias morreram na guerra e agora nós vamos para começar uma nova fase, né? A arca foi levada pelos filisteus. Então nós queremos saber o que aconteceu com a arca. E olha só, também tem uma outra questão. O próprio Eli morreu no mesmo dia. Então, nós aprendemos muito com Eli como não se deve criar os filhos soltos, mas os filhos estão sob os cuidados e responsabilidade dos pais. Os filhos de Ofni e Finéias, filhos de Eli, já eram casados. Então, Eli tinha que cuidar do sacerdócio e aconselhar os seus filhos. Mas ele deixou correr solto. Né? Então houve uma guerra entre os filisteus e os israelitas. Os filisteus ganharam, a baixa foi de mais de 30.000 homens, e então a arca foi levada pelos filisteus. Depois de tomarem a arca de Deus, porque eles tinham levado a arca lá para o meio do acampamento de guerra, né? Vocês lembram? Os israelitas pensaram assim no seu coração ganancioso: vamos trazer a arca aqui para o nosso meio e Deus vai ser obrigado a nos dar a vitória, porque a arca estará aqui no nosso meio. O que aconteceu? Levaram a arca, mas o Senhor não foi junto. Então o Senhor não está na arca, mas ele honra a arca quando o buscam. Mas nesse dia aqui ele não foi. Então os israelitas perderam a guerra, e os filisteus levaram a arca. Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus levaram a arca para a cidade de Asdod e depositaram a arca no templo que eles dedicaram ao deus Dagon.
ao lado de sua estátua. Então, aqui está a estátua, colocaram a arca do lado da estátua, né? Aqui está a estátua de Dagon, aqui está a estátua de Dagon. Presta atenção. Aqui está a estátua de Dagon. Eles vieram e colocaram a arca ao lado de Dagon. Ao lado de Dagon, ao lado da estátua de Dagon. No dia seguinte, ao romper da manhã, os moradores de Asdod observaram que a imagem de Dagon estava caída de cara no chão, exatamente na frente da arca do Senhor. E imediatamente eles ergueram a estátua de Dagon e a colocaram de volta no seu lugar. Então observe. Aqui está Dagon. E a Bíblia diz que pegaram a arca e trouxeram e puseram ao lado de Dagon. Ao lado de Dagon. Quando o povo foi lá adorar Dagon, viu que Dagon tinha se movimentado e estava prostrado diante do Senhor. Dagon saiu do seu lugar e se prostrou diante do Senhor. Olha, eles estavam de lado. Aí a Bíblia diz aqui, ó, que Dagon estava caído de cara no chão exatamente na frente da arca do Senhor. Então ele se prostrou diante do Senhor. Os homens vieram, levantaram Dagon e colocaram novamente ao lado da arca. Contudo, na outra manhã, segunda manhã, quando se levantaram ao raiar do dia, lá estava novamente Dagon caído. Novamente Dagon caído, rosto em terra diante da arca do Senhor. As mãos e a cabeça da estátua de Dagon haviam sido quebradas e estavam sobre a soleira, só o seu corpo ficou no lugar. Então a cabeça de Dagon, ó, agora, dá para ver aqui embaixo? Agora Dagon está prostrado, mas a cabeça rolou. A cabeça rolou, foi lá parar lá perto da porta. Aqui é a porta. A cabeça de Dagon rolou e o corpo ficou prostrado diante da arca. E as mãos também, né? As mãos e a cabeça da estátua de Dagon haviam sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o corpo ficou lá no lugar prostrado. Só o corpo ficou lá no lugar prostrado, né? A cabeça e as mãos ficaram na soleira. Onde é a soleira? Onde é a soleira? A soleira da porta. O que fica embaixo da porta, quando você abre e fecha, né? Embaixo da porta. É por esse motivo que até hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que o adoram em Asdod não pisam sobre o patamar junto à entrada da porta do seu templo, ou seja, a soleira onde a cabeça de Dagon ficou caída. Passados esses acontecimentos, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e das cidades vizinhas, trazendo destruição sobre todos eles e afligindo-os com pestes e tumores diversos. Então, olha só, quiseram colocar os dois senhores no mesmo templo. E é um tal de levantar Dagon, e não percebem, né? Quando os habitantes de Asdod notaram o que estava acontecendo em toda parte, exclamaram assim: não fique mais conosco a arca do Deus de Israel, porque a sua mão se endureceu contra nós e contra o nosso Deus Dagon. Estão vendo que o Deus dos israelitas é muito mais poderoso do que Dagon.
Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5 príncipes filisteus e lhes indagaram: que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? E tomaram a seguinte decisão: a arca do Deus de Israel seja transportada imediatamente para Gate. E então levaram a arca do Deus de Israel. Entretanto, logo depois que a arca chegou à cidade de Gate, o Senhor Deus castigou severamente aquele povo e pôs medo em todos os habitantes daquela região. Surgiram tumores em todas as pessoas de Gate, nos idosos, nos jovens, tanto nas mais importantes e ricas como nas mais humildes e pobres. Então enviaram a arca de Deus para Ecrom. Estão mandando de cidade em cidade. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar: eis que trouxeram a arca do Deus de Israel para nos destruir, a nós e toda a nossa gente. Então eles estão andando dentro de cidades filisteias com a arca, caminhando com a arca. E imediatamente enviaram mensageiros a todos os príncipes governadores dos filisteus com a seguinte súplica: devolva o quanto antes a arca do Deus de Israel, que ela retorne ao seu lugar e não mais provoque a nossa destruição. Nunca mais provoque a nossa destruição e o sofrimento do nosso povo. Em verdade, um grande pavor da morte se observava em todos os habitantes daquela cidade. Pavor, ficaram tomados de pavor de morte, sensação de morte, né? Por causa da arca do Senhor que estava lá. Tanto pesara a poderosa mão de Deus ali. Em verdade, um grande pavor de morte se observava em todos os habitantes, tanto pesara a poderosa mão de Deus naquele lugar. Aqueles que não morriam rapidamente eram afligidos com vários tumores e gritos de dor e aflição subiam incessantemente ao céu. Irmãos, vocês estão observando aqui, o Senhor acabou de falar conosco lá no Salmo sobre idolatria, né? Agora nós estamos observando aqui que eles cultuam Dagon. Então há uma idolatria no meio dos filisteus, né? Entre muitas, a Dagon. E tentaram colocar o Senhor sem tirar Dagon. Tentaram dividir a glória do Senhor. Vamos cultuar o Senhor, Deus dos israelitas, e vamos cultuar também Dagon. Por isso que puseram ao lado de Dagon. Ao lado de Dagon. Aqui nós vamos cultuar os dois, vamos adorar os dois. Dagon e o Deus de Israel. Deu certo? Deu certo. O Senhor derrubou Dagon. Dagon ficou prostrado diante do Senhor. Levantaram Dagon. Depois o Senhor derrubou Dagon e a cabeça de Dagon ele pôs lá na soleira da porta, que é para ver se entendiam. Ó, é para tirar Dagon. É para tirar Dagon, por isso que a cabeça dele está aí na porta já. Não, restauraram Dagon e levantaram Dagon. Até que perceberam, nós vamos ter que tirar a arca, porque não dá para conviver junto o Senhor Deus e Dagon. Não dá. Não há convívio entre os dois no mesmo lugar. Presta atenção. Aí disseram, vamos fazer o seguinte, aqui nós cultuamos Dagon e lá em Ecrom a gente cultua o Deus de Israel. Daí quem sabe dá certo. Levaram para lá. Aí o Senhor começou a afligir aquele povo. O Senhor começou a afligir aquele povo com tumores, pragas e tudo mais. E aí que fizeram? Mandaram para outra cidade. Na outra cidade, mesma coisa. Mesma coisa. Então o que o Senhor disse? O que o Senhor disse? Não, o que os filisteus disseram? Por favor, nós temos que devolver essa arca. Então, amados, observem, na nossa casa é a mesma coisa. Não podemos cultuar Deus e a nossa idolatria. Ou a nossa idolatria se retira, ou Deus se retira.
Um dos dois se retira, mas quem decide qual dos dois vai se retirar é você. Você que decide qual sai e qual fica. O que é essa idolatria que eu estou falando? É aquilo que tira o seu tempo de Deus. Deus está aí só de enfeite? Deus está representado como hoje na nossa casa? Qual é a arca hoje na nossa casa? Qual é? Aonde está Deus na nossa casa hoje? Aqui, ó. Ó Deus aqui, ó. Ó o Senhor aqui, ó. Vocês estão enxergando o Senhor? Aí na sua casa ele está também? Acredito que sim. Então não tem como você deixar o Senhor e a sua idolatria na mesma casa. O que ela está falando? Estou falando que não adianta você ter a Bíblia na sua casa. A arca está aí. A arca está aí, mas só está. Só está. Não é consultada, não é dedicado tempo a ela, não há culto ao Senhor, né? Mas a idolatria, você viu aqui que as mulheres cedinho se levantavam, já iam lá ver Dagon. Dagon, desde cedo já na dedicação a Dagon. É a idolatria. Você se levanta cedo, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Te pergunto, qual é a primeira coisa que você vai fazer quando você se levanta cedinho, de manhã? Será que não é essa a sua idolatria? Porque de manhã a primeira coisa que você tem que fazer é estar com o Senhor. De manhã, ao se levantar, a primeira coisa que você tem que fazer é estar com o Senhor. Ah, não dá tempo. Por quê? Você vai fazer o quê? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquele outro. E se você levantar mais cedo? Será que daí daria tempo? É como se o Senhor estivesse falando, se vira. Se vira. A escolha é sua. O Senhor não vai arrumar a sua agenda, não. O Senhor não vai pegar a sua agenda e dizer assim, vem cá, filhinho, filhinha, princesinha, princesinha, meu príncipezinho, vem aqui, eu vou arrumar a sua agenda. Senta aqui com o papai, vamos ver. Dá para ser às 8 a sua reunião com o papai? Ah, não dá, papai, porque às 8 eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Dá para ser às 9? Não dá, papai, não dá. Então tem que ser mais cedo, porque você deve buscar a mim primeiro. Em primeiro lugar, o Senhor. E se você levantar às 7? Então, eu levanto às 7, mas é que daí eu tenho que tomar banho, eu tenho que arrumar meu cabelo, eu tenho que me maquiar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, né? Os homens, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que fazer a barba, eu tenho que não sei o quê. E se você levantar às 6:30? Ah, daí não consigo. Não consigo. Não consegue por quê? Porque eu tô com muito sono, 6:30 eu tô com muito sono. Não consigo. E se você for dormir mais cedo? Ah, acho que eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu fico no celular, eu vou deitar, eu fico no celular até uma meia-noite, depois que eu vou dormir. Daí não consigo levantar cedo. Então o que você faz é a sua idolatria, tirou o seu tempo de Deus. Você está preferindo Dagon ou não? Qual é a sua preferência? É Dagon ou não? Essa live aqui ajuda você a ouvir a Bíblia, mas não faz por você o culto que você deveria saber fazer. Essa live aqui ajuda você a ouvir a Bíblia em um ano, mas não faz por você o culto que você deve ao Senhor. Eu não estou aqui para fazer o seu culto, é você que faz o seu, né? Então é se levantar cedo e buscar ao Senhor. Como você se levanta cedo e vem direto para a live, então depois veja qual é o tempo que você vai dedicar ao Senhor, qual é o horário. Não adianta dizer para o Senhor, ah, Senhor, eu estava na live, eu fico 2 horas na live, mas Ele quer saber você e Ele, você e Ele. Amém? Tá aqui ouvindo a live e fazendo outras coisas, é muito fácil. Isso não denota o seu amor. Ele quer você, especialmente, exclusivamente, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, exclusivamente com Ele. É como a gente fala, homem espiritual e coletivo, individual e coletivo, né? Os dois são espirituais. É eu sozinha com Deus, eu junto com os irmãos, sozinha com Deus, junto com os irmãos, sozinha com Deus, junto com os irmãos. Senão eu fico pulando num pé só, daí não chega mesmo. Ou demora anos e anos e anos para chegar.
Quando já havia passado 7 meses que a arca do Senhor estava nas terras dominadas pelos filisteus, então eles decidiram chamar os seus sacerdotes, magos e adivinhadores e lhes indagaram: que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? Dizei-nos como havemos de devolvê-la ao seu devido lugar. Então eles foram perguntar para os sacerdotes, para os magos, para os adivinhadores filisteus: como nós vamos resolver isso? Então aqueles sábios lhes orientaram assim: se vocês desejam devolver adequadamente a arca do Deus de Israel, então não envie vazia, porém mande com ela uma oferta generosa pela reparação da culpa. Assim sereis curados e sabereis por que a mão do Deus de Israel persiste em castigá-los. Diante disso, os líderes filisteus perguntaram: mas qual deve ser a reparação que haveremos de pagar? Então, os sábios deles, os magos, os sábios deles responderam: de acordo com o número dos príncipes filisteus, 5 esculturas em ouro no formato de tumores e 5 de ratos, porquanto foi essa a praga que nós e os vossos governantes sofreram. Então, veja, foram ratos e tumores. Fazei imagens dos vossos tumores e imagens dos vossos ratos, que devastam a vossa terra, e dai glória ao Deus de Israel. É bem possível que este gesto alivie a mão de Deus de cima de vocês, e também de cima do Deus de vocês, que é Dagon, e de toda a terra onde vocês habitam. Veja só, os próprios magos filisteus, os magos, os adivinhadores, os homens espirituais lá, filisteus, eles mesmos disseram: só assim vai ser aliviada a mão do Deus de Israel de sobre vocês, de sobre Dagon e de sobre toda a cidade. Por que endureceríamos por que endurecer o seu coração, como fizeram os egípcios, como fez Faraó? Olha que esperto, olha que sábio realmente esse mago filisteu, vários, Olha que sábios. Ele está falando: vocês querem endurecer o coração igual Faraó endureceu? Olha que esperto, que sábio. Vocês já sabem o que vai acontecer. O mesmo que aconteceu com o Egito. Não endureçam o coração de vocês. Louvem ao Deus de Israel, mandando essas ofertas junto com a arca. Somente quando o Deus de Israel os tratou com grande rigor e humilhação, foi que eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Portanto, agora, tomem e preparem um carro novo e 2 vacas com cria, sobre as quais não tem ainda sido colocada qualquer tipo de canga, 2 vacas com 2 bezerrinhos. Atrelem as vacas à carroça e mandem os bezerros de volta ao curral. Então põem as vacas na carroça para puxarem a carroça, as mães, e os bezerrinhos prendam lá no curral. Tomai então a arca de Deus e coloque a arca de Deus nessa carroça. Quanto aos objetos de ouro que vocês estarão enviando como oferta pela culpa, coloque os objetos de ouro numa caixa forte do lado da arca e deixe a carroça partir. Observe atentamente, porém, se o carro, a carroça, tomar o caminho em direção à cidade de Bet-Semes, isso significa que foi o Deus dos israelitas que de fato nos mandou todo esse terrível mal. Entretanto, se isso não acontecer, então quer dizer que não foi ele quem nos castigou com toda esta praga, e sim que ela veio por acaso. Então agora o Senhor vai deixar claro para eles que era ele sim. E os filisteus fizeram o que os seus sacerdotes e feiticeiros haviam orientado. Pegaram 2 vacas, amarraram as vacas na carroça nova e prenderam os bezerros no curral.
Em seguida, colocaram a arca do Senhor sobre a carroça e, junto com a arca, colocaram um cofre em forma de caixa com os ratos de ouro e as imagens de tumores. Então, ficaram duas caixas, a arca e a caixa da oferta. E aconteceu que as vacas se movimentaram diretamente para Bet-Semes e mantiveram-se resolutas na estrada, não voltaram. E não se desviaram um só momento, nem para a direita, nem para a esquerda. E os governantes e líderes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Então, por que eles prenderam os bezerros no curral? Para ver se as vacas iam em direção aos bezerros. Mas as vacas foram diretamente resolutas, como diz aqui, resolutas para Bet-Semes, para a cidade de Bet-Semes. As vacas, os bezerros gritando, elas não se voltaram para os bezerros, elas foram para Bet-Semes. Isso para deixar claro para os filisteus que era o Senhor que estava naquela arca fazendo aquelas coisas, não é verdade? Entre mentes, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale. E assim que avistaram a arca da aliança voltando, se alegraram grandemente os israelitas. Aquele carro filisteu puxado pelas duas vacas chegou ao campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Olha, do lado de uma grande rocha. É Deus, né? E o Senhor Jesus. Em seguida, cortaram toda a madeira da carroça para o fogo e ofereceram as vacas em holocausto a Yahvé, porque foram consagradas ao Senhor, não pode ser usada para outra coisa. Gente, eu estava falando sobre isso esses dias. Quando se consagra uma coisa ao Senhor, não pode se fazer outra coisa com aquilo. Cuidado, gente. Por exemplo, você compra uma casa, aí você consagra a sua casa ao Senhor. Você não pode vender a casa, porque você consagrou ao Senhor. Você compra um carro, aí você consagra o carro ao Senhor. Você não pode vender o carro. É para uso do Senhor. Foi consagrada ao Senhor. Como aqui as vacas. As vacas foram consagradas, lembra? As vacas não podiam nunca ter recebido canga, ter trabalhado com canga, né? Só serem mães e darem leite. Então aí puseram as vacas para puxar a carroça. Quando chegou lá, o que os israelitas fizeram? A carroça também era nova, perceberam? Eles desmontaram a carroça, fizeram da carroça a fogueira, o fogo, e as vacas eles sacrificaram como oferta ao Senhor, porque foram consagrados ao Senhor. Então, quanto à sua casa, você ora dizendo ao Senhor: Senhor, enquanto essa casa é minha, é tua. Enquanto eu moro aqui nessa casa de aluguel, é tua. Enquanto essa casa estiver nas minhas mãos, é tua. Mas não, lembrem-se, não no sentido de consagro ao Senhor, tenha sabedoria. Senão você não pode vender depois. Você consagrou aquilo ao Senhor, vai ser para sempre dele. A não ser que ele queira destruir, né? Então, os levitas desceram a arca do Senhor e o cofre com os objetos de ouro que haviam depositado tudo sobre a grande pedra. Então, eles desceram a arca, desceram a caixa com os objetos e colocaram sobre a grande pedra. E naquele dia o povo de Bet-Semes apresentou ao Senhor ofertas que foram totalmente queimadas e também sacrifícios de animais. Né? Olá, irmão Xavier. Deu para compreender, gente, esse negócio de consagração? Veja aqui, a carroça e as vacas foram consagradas ao Senhor. Por isso foram sacrificadas e a carroça foi destruída. Porque não pode ser usado para outra coisa. Eles não podiam, por exemplo, matar essas vacas e fazer um churrasco, ou então pegar essas vacas e colocarem para puxar moinho. Não pode, são consagradas ao Senhor. Os 5 príncipes filisteus observaram tudo isso e no mesmo dia retornaram para Ecrom.
os príncipes filisteus ficaram olhando de longe para ver se a arca ia para Bet-Semes, se as vacas iam levar para Bet-Semes. E as vacas levaram certinho para Bet-Semes. Então eles ficaram olhando de longe. Agora eles voltaram, né, os príncipes filisteus que observaram tudo isso, no mesmo dia retornaram para Ecrom, que é a cidade deles. As esculturas de ouro simbolizando os tumores que os filisteus pagaram em reparação pelos seus pecados contra o Senhor, foram destinadas uma por cidade, e assim enviaram uma peça de ouro para Asdod, Gaza e Ecrom. O número dos ratos de ouro foi de acordo com o número de cidades filisteias que pertenciam aos 5 príncipes filisteus, isto é, tanto as cidades fortificadas, protegidas por muralhas, como as aldeias e povoados vizinhos. A grande pedra sobre a qual depositaram a arca do Senhor é, até nossos dias, uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. Tá vendo? Foi consagrada ao Senhor. Até os dias de hoje é o quê? Testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. Foi consagrada ao Senhor. E nós nos consagramos ao Senhor? Eu devo me consagrar ao Senhor? É claro que sim. Ou você não, ou tem algum dia que você não quer mais ser do Senhor? Nós somos eternamente consagrados ao Senhor, para todo sempre, para toda a eternidade, consagrados ao Senhor. Agora as coisas, né? Os nossos filhos, nós consagramos ao Senhor, porque queremos que eles estejam eternamente no reino, consagrados ao Senhor. Mas os objetos, casa, carro, moto, sei lá, computador, os objetos você não consagra ao Senhor. É igual a carroça aqui. Se consagrar ao Senhor, não pode fazer mais nada com aquilo. É do Senhor. Dá para compreender? Então, como que eu devo fazer? Ora, simplesmente pedindo ao Senhor que o use como ferramenta para o benefício da sua obra, pedindo ao Senhor proteção, pedindo ao Senhor que lhe dê sabedoria no uso disso, mas é diferente de falar consagrei ao Senhor, né? Acho que vocês compreenderam, né? Então, vamos lá. No entanto, 70 homens de Bet-Semes, sendo que 50 deles eram daqueles que andam aos milhares, filhos de Jeconias, cometeram o pecado de olhar para dentro da arca de Yahvé. E por esse motivo o Senhor os matou. Então o Senhor matou quanto? 50 homens que quiseram olhar o que tinha dentro da arca. Ou seja, profanar a arca com a sua humanidade, né? Vamos dizer assim. E o povo muito se lamentou, chorou e ficou de luto por causa dessa gente, dessa grande matança que Deus fez cair sobre sua gente, né? Então eles desrespeitaram a arca do Senhor. Então os habitantes de Bet-Semes exclamaram assim: quem poderá de agora em diante permanecer na presença de Yahvé, o Deus Santo? Agora viram que era santo. Agora viram. Precisa morrer para reconhecer que Deus é santo, né? Haver morte. Em seguida mandaram mensageiros aos moradores de Kiriat-Jearim com estas palavras: os filisteus restituíram a arca da aliança do Eterno. Desçam aqui e levem a arca com vocês. Rejeitaram a arca porque eles mesmos desrespeitaram. Perderam 50 homens. 50 homens morreram porque foram ver o que tinha dentro da arca. Isso é falta de discernimento por falta de conhecer a sua própria história. Porque se eles conhecessem a história, né, se eles consultassem os rolos, eles saberiam muito bem o que pode e o que não pode, né? Mas vivem ao léu, não há um líder sobre Israel. Então os homens de Kiriat-Jearim, cidade de Jearim, vieram para levar a arca do Senhor, e eles conduziram para a casa de Abinadab lá na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca de Yahvé. Então vai fazer isso para sempre.
Desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Kiriat Jearim, um longo tempo se passou. Foram 20 anos. 20 anos. E todo o povo de Israel clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas. Então, gente, eles estão debaixo do sufoco que os filisteus imprimem, né? E todo o povo de Israel clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas, por causa dos filisteus. E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel assim: se é de todo o vosso coração que vocês desejam se voltar para Yahvé, então tirem imediatamente do meio de vocês os deuses pagãos, os deuses estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote. Dediquem inteiramente o coração de vocês ao Senhor e adorem somente a Ele. Então Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Vejam o que eles querem fazer aqui como os filisteus. Nós queremos Deus e queremos Dagon. Nós queremos os dois, Deus e Dagon. Não há vínculo nesses dois. Não há vínculo entre esses dois, né? Eu vou guardar esse versículo aqui que fala adorar somente a Deus. Lembra que eu falei na última live que a palavra adorar, eu particularmente, não sei você, mas eu reservo somente para o Senhor. Adorar é uma palavra que eu reservo somente ao Senhor, por causa desse versículo, né? Estamos em 1 Samuel 7. 1 Samuel 7, 5. Quero guardar isso aqui que falou que é para adorar somente o Senhor. Aqui, ó, 3. 1 Samuel 7, 3. 1 Samuel 7, 3. Adorar somente ao Senhor. Em seguida, todos os israelitas jogaram fora suas imagens de Baal. Olha o que eles tinham lá. Olha o que eles tinham lá. Imagens de Baal, imagens de Astarote, imagens de outros falsos deuses, e passaram a reverenciar exclusivamente o Senhor Deus agora. Mas veja, eles tinham várias idolatrias, né? Nós também podemos ter várias idolatrias. Quais são essas várias idolatrias? As várias coisas que tiram o tempo que era para Deus. O seu tempo é para Deus em primeiro lugar. E Samuel prosseguiu proclamando: reúnam, pois, todo Israel em Mispa, para que eu possa interceder por vocês perante o Senhor. Ó, Samuel é consagrado ao Senhor. Samuelzinho realmente é um homem de Deus. Reuniram-se então em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram naquele dia e confessaram assim: pecamos contra Yahvé, o Senhor. E foi em Mispa que Samuel passou a julgar e governar todo o povo de Israel. Então Samuel se mudou de Siló para Mispa, porque a arca está em Mispa. Então agora ele está julgando em Mispa. Samuelzinho agora já é um moço, já trabalha para Deus direto e reto, ama a obra do Senhor. Logo que os filisteus foram informados que os israelitas se haviam reunido em assembleia em Mispa, os príncipes, líderes de todo do povo filisteu, subiram com o objetivo de atacar Israel. Líderes do povo filisteu, os príncipes, subiram para atacar Israel. Onde? Em Mispa. Sabendo disso, os filhos de Israel sentiram um grande medo dos soldados filisteus. Correram para Samuel e lhe rogaram: não cesses de invocar o nome de Yahvé, Samuel, nosso Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. Eles rogam a Samuel. Então Samuel tomou um cordeirinho ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor pelo povo de Israel.
E Yahvé o ouviu e respondeu à oração de Samuel. Enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que ele oferecia a Deus, os filisteus atacaram Israel. Mas naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra o exército filisteu. Colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. As forças militares de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até uma certa região localizada abaixo de Bet-car, exterminando-os pelo caminho. Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida entre Mispa e Sem. São duas cidades, né? Cidade de Mispa e cidade de Sem. E deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa rocha do socorro, querendo dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deste modo, os filisteus foram derrotados e o Senhor Deus não permitiu que eles invadissem as terras de Israel durante todo o tempo em que Samuel viveu. Então veja bem, o segredo estava na